Nós temos um abraço bem grande da Ioana Mari, que é uma irmã que conheceu muito o mestre durante muitos anos, e ela é grega, e ela é uma das responsáveis da fraternidade lá na Grécia, e eles estão tendo agora uma reunião importante do grupo fraternal deles, por isso que ela não pôde estar conosco. Então, em Porto Heli, que é um lugar muito lindo, é quase uma ilha, né? É mais fácil chegar de Atenas a Porto Heli de barco do que de carro, porque demoraria muito. E então ela nos manda assim um maior carinho, um abraço, e ela é um encanto de pessoa, uma grande ativista do nascimento, juíza do Supremo Tribunal Administrativo da Grécia, e que teve muitas vezes com o mestre na Grécia, além de estar no Bonfim também, que o mestre viajava muito para a Grécia, quando ele esteve em Patmos e vendo a Apocalipse de São João, onde São João tinha escrito o Apocalipse. Bem, mas então agora nós temos um tema que é um tema belíssimo, que é o advento da fraternidade. E é engraçado porque os livros que eu tenho estão velhinhos, né? Mas aqui, e isso é raríssimo eu escrevi aqui com lápis, uma, o hino de todos os escoteiros da América Latina, que é em cima do hino da alegria do Schiller, em que diz assim: vem, canta, sonha cantando, vive sonhando um novo sol, no qual os homens voltarão a ser irmãos. E é muito bonito, né? Vem, canta, sonha cantando. E para mim, é uma Laura de não sei quanto tempo atrás, porque eu acho que nem 30 anos eu tinha, está escrito aqui. Essa é a ideia do início de uma fraternidade. Agora, como disse a Valérie, como o mestre encarnava isso. Claro que ele era do signo de Aquário, ele veio especialmente para esse momento da humanidade, mas ele adorava. E claro que nós éramos um bando de jovens, mas a maioria não estava ali porque os pais estavam. Nós é que tínhamos descoberto aquilo. Era o nosso caminho, às vezes para a grande preocupação dos nossos pais. Mas a ideia de que ia ser possível acabar com esses conflitos todos. Diga-se de passagem que nos anos 60, 70, era guerra fria ao máximo, e aquela ameaça assim de que um americano na Casa Branca ou lá no Kremlin podia pegar um telefone e, apertando o botão, causar uma explosão atômica em algum lugar. Essa guerra fria era sempre o medo do fim nuclear do planeta. E chega o mestre numa boa, diz: isso não tem importância nenhuma, isso nem existe. Diz: como assim? Não, isso é coisa de políticos. Os humanos não criaram o planeta. Eles não têm a permissão cósmica de destruí-lo. Não, mas mestre, tem essas toneladas de não sei de quantas, não sei como é que vai se medir a energia atômica. Ele disse: não, esse telefone vermelho, mesmo que a pessoa queira, surge uma mão do espaço, ou surge um ser que paralisa esse chefe de Estado e faz ele ouvir que isso não é possível, e não é permitido. É um pouco assim como as crianças estão brincando e podem fazer o que querem, mas chega um momento, não, agora não, isso não, tem um limite. Então nós temos seres que nos vigiam cosmicamente e que não vão deixar a gente destruir o planeta. Talvez seja mais difícil hoje imaginar o alívio que isso era para os jovens, mas então que esteja no jornal, na política, nos discursos, coisas, perigos horríveis da guerra atômica, e saber, por causa dos bastidores da ciência iniciática que o mestre nos dava, que isso não era um perigo de verdade. O perigo era nós mesmos vivermos aquém do nosso nível de consciência, não querer respeitar a ordem divina. Aí sim eram perigos, eram coisas sérias. Mas então eu queria abrir para vocês, desde agora, alguma ou pergunta ou comentário sobre essa ideia
da fraternidade. Ela vem chegando, mas ela é de fato, né? Porque ele diz assim, ele começa o capítulo dizendo: os humanos imaginam que vieram para a Terra para comer, para beber, para se divertir, fazer bobagens, ou até mesmo sofrer, ser infeliz. Mas não, o ser humano foi enviado para a Terra como um operário. Só que eles não sabem disso. Eles não sabem que a missão é manifestar e realizar aqui sobre a Terra tudo aquilo que é divino neles e se tornar como Deus, mas aqui na Terra. Esse que é o desafio. Bem, É um pouco diferente, né, da ideia de algumas religiões de que o paraíso é fora, né? O nirvana é fora. Ah, quando sair daqui é que vai ser bom, né? Acho que essa ideia da gente poder trazer o reino de Deus para a Terra, né, com a nossa consciência, com a nossa, eh, com o nosso trabalho, né, que eu acho que é muito diferente, assim, e que faz essa para mim, é o que traz esse brilho, né, tão belo para o ensinamento. A é, Mafê colocou aqui: então podemos ficar em paz com o contexto do entorno e usar nosso precioso tempo e energia para ter mais consciência sobre nós mesmos. Yay! a fé, isso é tão importante para o mestre. Deixar de fazer coisas elucubrações intelectuais complicadas é justamente o nível de consciência. Eu tinha uma grande amiga e ela era uma americana complicada, interessante, inteligente, foi uma das primeiras tradutoras, inclusive, dos livros do mestre para o inglês, e dos ingleses e americanos que chegavam, e ela traduzia. E um dia, ela já estava com 70 e poucos anos, ela estava com o mestre no jardinzinho dele, e eles estavam batendo papo, assim, simpático, e ela pergunta: mestre, mas como é que eu posso melhorar? Sabe quando a gente tem essa... A gente não se sente feliz com a gente? Aí ele mudou de tom assim, fechou o olho, respirou, olhou para ela e baixinho disse: muda as tuas vibrações. Levantou e foi embora. Ela, isso ela já tinha décadas de ensinamento. Quer dizer, nós somos o próprio limite de onde nós estamos. O que nos impede agora de estarmos em samadhi, em grande comunhão com a vida? Nós mesmos, porque a nossa vibração ficou abaixo, ficou aquém. Por isso essa história de comungar com os 4 elementos, de ver o sol nascer, não é questão de ver o sol nascer todos os dias, mas cada vez que a gente vai tentar se aproximar dessa... E ele sabia, gente, claro que o sol não está nascendo em lugar nenhum, é a Terra que está girando, não é isso, mas se detenha com essa imagem e esse dom da luz. Quando ele nos explica que lá no alto, né, tudo é perfeito, mas aqui nós é que temos que trabalhar para que essa perfeição se instale por toda parte. E vem o grande mistério da encarnação. Por isso, aliás, que ajudar uma criança a ser bem construída no ventre da mãe dá um instrumento para poder fazer baixar aqui, a nível corpóreo, a consciência maior lá. Mas antes eu queria voltar para as 2 escolas. Tem a escola de Melquisedeque, que é de fazer descer o reino aqui. Essa escola de Melquisedeque, Jesus era da hora de Melquisedeque, é o que nós dizemos no Pai Nosso. Mas tem outras escolas. O próprio Buda, que também recebeu o espírito crístico, ele preferiu, e é uma escolha possível, ele preferiu que a gente arrumasse tudo aqui para poder ir para o Nirvana. E não é o mesmo entusiasmo. Pelo menos eu me lembro quando era jovem, eu ouvi o mestre dizendo isso, porque Jesus, o Buda foi um ser de uma extraordinária grandeza, mas a ideia de trazer o reino para cá, essa ideia é a ideia da fraternidade branca universal, de toda essa falange de Melquisedeque. Não sei se vocês já ouviram falar da, dessa fraternidade que tem entre todos os grandes seres que já ajudaram a humanidade, em qualquer campo que seja. Então, um professor de primário que tem esse ideal, que quer dar isso para os seus alunos,
pela pureza de sua vida, ele já se vincula a esses seres e pode dar aquela turma ali de classe, primário, pode dar uma ilã para vitalizar a nossa encarnação aqui. Agora, por que, Carla, que o status quo quer a gente para trás? Para a gente não fazer isso. Que forças são essas tão fortes que se opõem a gente poder viver esse tipo de fraternidade? Ah, acho que dominação, controle, né? Ainda também achando que a melhor forma de conseguir poder e energia é sobre o outro, né? Em vez de se conectar com algo maior, né? Então, acho que tem essa ideia, né? E de obter importância, eu acho que isso tem a ver com as próprias dificuldades, com as próprias feridas das pessoas. Bom, aí lá vai a terapeuta falar. Não, mas fala que é importante. É. Porque É, tem gente que tem ferida e não quer ferida para ninguém. E tem gente que tem ferida e quer que ninguém se. Que todo mundo saiba que é importante ter ferida. É interessante, né? Ter. eu acho que é uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, de roubar a energia, de se nutrir, é roubando a energia do outro, manipulando o outro, né? E a gente tem que ir crescendo para ter a maestria sobre si, para não permitir isso de acontecer e, ao mesmo tempo, conseguir ainda fazer o bem, né? Porque você tem Mas, que poder dar, né? Agora, essa maestria sobre si, o mestre insistia muito, dizendo que era algo bastante árduo. Maestria sobre gestos, pensamentos, sentimentos, mas que a gente fosse inteligente e começasse do início. E dizia: se você quer ir para os Jogos Olímpicos para fazer salto em altura, perfeito, então comece a treinar hoje. Treina pulando isso assim, até que um dia você pula 2 metros de altura. Então, Daí que a Mafê ia falar uma coisa. então se eu só termino isso. Então, quando vocês têm a oportunidade de controlar um pequeno gesto, a maneira como vocês abrem uma porta, ou fecham uma garrafa, a maneira como vocês pegam uma garfada de arroz no prato, se esses gestos pequenininhos começarem a ser conscientes e vocês tiverem a consciência da força que vocês aplicam nesse gesto, não força de mais e não força de menos, aí esse domínio sobre vocês mesmos, pouco a pouco vai poder existir em outros planos. Então, sempre começar pelo simples e pelo pequenininho. Fala, Mafê. não, disso que a Carla estava falando, né? Tem uma maneira que eu gosto muito. Tem até um trabalho que mostra isso. Quando a gente. É assim. É, a historinha é: um cara estava na fila do Starbucks, do drive-thru do Starbucks, e ele falou: eu quero pagar para a pessoa que está atrás de mim. Eu e a pessoa. Eu vou pagar o meu e o da pessoa que está atrás de mim. Ele não sabia quem era essa pessoa. Quando ele terminou de pagar, ele falou que a sensação dele era tão prazerosa e tem uma liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando a gente faz, né, pelo outro, a gente não está fazendo pelo outro, a gente está fazendo pela gente. É a gente que está recebendo. É. Não, é fantástico. Inclusive, o dom impessoal. Você quer dar US$ 10.000 para alguém. Mas nesse dar, você vai ser incrível, porque vai ser a pessoa que deu, você vai lá e tudo. Mas que tal você dar de maneira anônima? A alegria é outra. Inclusive até, não digo mais pura, mas você sente sim e não é sobre você. Porque também tem isso, né? Eu vou dar aqueles US$ 10.000 por pura vaidade, porque olha só, eu sou incrível, eu dei esses. E já não é mais um dom, já é mimimi, né? E isso a cada instante durante o dia, nós temos coisas assim acontecendo. É bom pegar um exemplo fora, eu não tenho US$ 10.000 para dar, mas todos nós temos que vigiar direitinho. Quem em mim falou a minha personalidade ou minha individualidade? Por isso que esse centro fraternal nosso está sendo batizado de chave essencial. Saber a cada instante quem em mim está falando, a minha individualidade ou a minha personalidade. E aí eu convido vocês que talvez não tenham familiarizado, enfim, não tenham lido
esse volume 11, que é um dos mais importantes, que o mestre queria que a gente começasse lendo sobre isso. Porque aí depende de como é que vai funcionar o nosso plexo solar, né? Mas eu adoro essa ideia, Mafê, de pagar para quem está lá atrás, na ponte, Rio-Niterói, isso acontece. É. Ponte de São Francisco. É. Ele dizia assim que nós viemos sobre a Terra com uma missão, mas não entendo essa palavra missão como muitas pessoas ordinárias, assim, tipo, acham que eles não têm nenhuma faculdade, nenhum dom, mas eles botaram na cabeça que tem que restabelecer a ordem na Terra. Mas não, eles são pessoas fracas, não é esse tipo de missão. Mas temos cada um de nós, sim, uma missão. E como descobri-la? Pois é, essa missão é desenvolver todos os germes, as qualidades e as virtudes que o céu depositou na gente. E uma coisa que me impressionou muito, não sei vocês, numa dessas conversas que o mestre fala sobre o além, o que acontece quando a gente morre, parece que a pergunta principal, que o assunto principal, quando a gente está fazendo algum tipo de exame de vida e de consciência, quando chega do outro lado, é como é que nós vivemos as nossas qualidades. Não, os nossos erros, as nossas bobagens, as nossas fraquezas, parece que não atrapalham tanto assim do outro lado como a gente pensaria. Mas o não desenvolver as nossas faculdades, parece que isso é um peso, assim, um rombo, algo difícil. Faz sentido para você, Ana? Sim, total. Faz muito sentido essa doação, de se doar sem saber a quem. Durante um tempo na minha vida, eu fiz muito tempo doação de sangue. Isso, para mim, é mais do que dar os $10.000, porque o sangue todo mundo pode dar. Isso é uma sensação tão incrível, que era não só a doação do sangue, mas também a de plaqueta. E essa, então, é muito mais rápida, você pode doar, você pode estar ali presente. É uma sensação assim, e esse literalmente você não sabe para quem vai. É um alento assim no coração, sabe? Assim, uma sensação de que você está doando vida. Isso para mim isso para mim foi durante muito tempo uma experiência muito marcante, sabe, de fazer esse tipo de coisa. É, bonito isso. E tem dons que a gente vai... Aliás, a nossa mão direita não deve saber o que a nossa mão esquerda tá fazendo, né? Aquela mão generosa e a outra, aí a esquerda cobrando, não, mas cuidado, isso não está justo. E eu tô vendo aqui, eu separei um pedacinho. Mesmo se as pessoas não têm grandes faculdades, mesmo se são meio, assim, meio bobalhões, tem sempre uma missão. É a missão de trabalhar e se melhorar e evoluir. E para as grandes missões, tipo Jeanne d'Arc e tudo, aí as pessoas estão prontas, né? Só que essa primeira missão que Deus nos deu, nos tornarmos perfeitos como Ele, aí tem poucos candidatos, dizia o mestre. Claro que isso vai implicar várias vidas, né? Pressa a gente não pode ter. Sabe quando a gente está na estrada e tem assim, Paris daqui 70 quilômetros, Paris daqui 35 quilômetros? Ele dizia, o ser humano gosta de saber quando é que ele vai então atingir a clarividência, quando é que o seu plexo solar vai estar maravilhoso, quando é que ele vai ter essa maestria, mas não cabe a gente colocar os quilômetros. Nós temos que fazer o trabalho. Ele sempre citava o mestre Peter Donov, que dizia, rabota, 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 trabalha sobre você mesmo. Vreme, 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 deixa o tempo passar, o tempo não pode ser a sua preocupação. Vera, 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 que é a fé. E tem a fé. E vai e pronto. O interessante é que a gente não é só com o resultado do trabalho bem feito que a gente vai ter alegria.
é no primeiro instante que a gente começa a fazer o trabalho, que talvez dure encarnações, já vem um tipo de alegria. E ele sublinhava muito isso. E então, como é que numa existência tão curtinha a gente conseguiria ser perfeito como o Pai Celeste? Não, mas vocês voltarão para continuar. E claro que isso tudo só fica sensato com a reencarnação. E ele dizia, o próprio Jesus, que a perfeição é a lei do universo inteiro. Sabe o pessoal, não, Laura, você é muito xiita. Me deu até xiita. É que nós temos que ter esse critério de perfeição, claro, para nós, e como a Carla disse no início, a gente acaba dando para os outros, né? O outro não fez a coisa certa. Sim, mas e eu fiz? Então é melhor a gente se ocupar de nós mesmos. Na iniciação, a iniciação é extremamente individual, cada um por si, né? E vale a pena deixar o outro em paz. E aí tem um fenômeno da era de Aquário, deixar o outro livre. Agora, tudo no universo tem que avançar, tem que melhorar, tem que evoluir. E onde essa lei fica entravada, tem destruições, tem humanidades, tem mundos, tem constelações que desapareceram porque se opuseram à lei da evolução. Se você soubesse tudo o que acontece no universo, como destruições, desaparecimentos ou aparecimentos, é incrível. O nosso cérebro não consegue conter a imensidão do universo. Isso foi uma conferência em 72 que ele deu. Então ele diz, levem bem a sério essa lei da evolução e digam para vocês próprios, eu tenho que evoluir, eu tenho que avançar, senão eu vou bater contra a lei. E trabalhando nesse espírito, vocês restabelecem a ordem dentro de vocês e toda uma vida se transforma e vocês criam para vocês mesmos, né, um futuro magnífico. Só que poucas pessoas estão impregnadas dessa ideia. Todos trabalham, mas não para se aperfeiçoar. Ao contrário, para poder melhor dominar, possuir, ter mais prazeres. Não é por uma ideia divina que os homens estudam e trabalham. A prova é que quando eles obtêm aquilo que eles queriam, eles querem continuar? Não. Todo mundo trabalha e muito, só que o objetivo acaba sendo egoísta. Não esperem que a perfeição venha do lado de fora. Isso para o nascimento da fraternidade, o advento da fraternidade. A gente está enganando os humanos quando a gente promete que vamos dar tudo o que eles querem sem ter que fazer esforço nenhum. Pois é. E aí, se as pessoas tiverem o que elas desejam sem fazer esforço, elas não vão sentir prazer, elas vão continuar infelizes, porque o esforço não estará ali. São os esforços que fazem o ser humano feliz. Enfim, e aí essa conferência, né, de hoje, que a Ioana ia ser incrível, imagina uma juíza, né? Ela ia dar para a gente, ele continua e vem uma conferência que foi do ano, deixa eu ver aqui, 63, e é ainda sobre a perfeição, e ele insistia que as qualidades que nós precisamos para poder melhorar não são qualidades somente intelectuais ou artísticas. Tem até demais esse tipo. Tem gente intelectual que não termina mais, tem cientistas, artistas demais, mas falta aqueles que amam a vida fraterna. Essa vida fraternal, ela tem que ser amada. E quando as pessoas entenderão que é essa fraternidade que vai salvar o mundo, aí tudo muda. Mas isso ainda não aconteceu. Que todos querem resolver os problemas pela instrução. Ninguém pensa na coletividade, no mundo inteiro. E aí o lado pessoal, egoísta, é muito desenvolvido. Não sei se nós temos aqui conosco um advogado. É tal de ganhar causa em cima de causa. Não. Imagina o verdadeiro advogado advogando
uma humanidade realmente fraterna, que é para todos. É claro que o mestre reconhecia que as pessoas aprenderam a viver juntas, e foi muito bom a gente poder colaborar uns com os outros, senão estava cada um aí caçando do seu lado. E enquanto alguém pescava peixe, outro ia caçar não sei o que, outro ia tecer uma roupa. E aí, claro que a gente entende a coletividade, mas essa inteligência ainda não é a inteligência da fraternidade. É muito diferente ter uma coletividade, né? Porque as nações e os povos, até mesmo, elas têm aliados, né? Mas o significado desses progressos na vida objetiva, né? Todos os benefícios que a gente tem por formar uma coletividade cada vez mais coesa sobre o planeta, isso ainda não existe interiormente, espiritualmente. Porque todos os seres têm que conseguir formar essa sociedade, essa humanidade. Enquanto eles estiverem separados interiormente, eles vão ser hostis uns com os outros e não vão caminhar juntos para uma mesma direção. E no fundo, ainda trabalhamos para o isolamento e a separatividade. E aí tem Ministério das Relações Exteriores, diplomacia, mas na realidade cada um quer ficar uma nação contra as outras. E cada um quer mostrar um poder formidável que tem que se impor aos outros. Poucas pessoas se vinculam aos outros interiormente. Então nós temos que trabalhar para essa fraternidade universal interior, essa aproximação dos seres, dos povos, das nações, para que elas possam atingir, né, essa consciência sublime da unidade e viver na plenitude, na abundância e na riqueza interior. Sem isso não dá para ser feliz, gente. Incrível, né? As pessoas defendem ao máximo a separatividade. Laura, e fala dessa conexão também linda que ele trazia dos órgãos de um corpo como sendo essa exemplo, né, dessa fraternidade que pode haver entre os países no corpo da Terra como um todo. Olha, ele insistia tanto no ser humano, no corpo humano, como manifestação de algo divino, e ele, tipo assim, hello, gente, acorda, desperta. Imagina o fígado dizendo, hoje eu só vou trabalhar para mim. Eu não estou nem aí para o pâncreas. Não quero nem saber do pulmão. Hoje eu não vou filtrar sangue, tá, Mafê? Hoje eu vou deixar... Como assim? Ai, não tem mais saúde possível. O que nós gostamos, né, quando a gente tem saúde, inclusive aqui tudo acontece em silêncio. E todos trabalham uns para os outros. E para si próprios também, claro que sim. Quando um não tá bom, né, Laura? Todos os outros se reorganizam para poder dar conta, para ajudar que ele se recupere. É. A Carla está aqui dizendo sobre a transfusão de sangue. Isso é uma coisa complicada, porque assim como é lindo e generoso poder ajudar a salvar uma vida, é também uma visão muito terráquea. É como a gente acha que a morte é uma coisa proibida, né? Para a ciência iniciática, a morte nunca vai ser proibida. Temos é que viver bem. E é bom a gente poder pensar. O mestre muitas vezes desaconselhou durante a guerra doação de sangue, mas ele sabia lá o que estava acontecendo. Ele passou a Segunda Guerra Mundial, ele passou em Paris, já com vários irmãos e irmãs. Então tem nivelamentos que se fazem. A alma que vai receber o sangue que eu estou doando vai ser influenciada por quem eu sou. E eu vou também ser influenciada pela alma que vai receber meu sangue. Imagino que muitas vezes é uma boa combinação, mas nem sempre. E muito cuidado antes de transferir sangue para alguém. Mas enfim, sou aqui. Transfusão de sangue. Mistura karmas, pelo menos mistura níveis. Eu sei que o mestre falou bastante sobre isso. Talvez eu consiga
algum médico da fraternidade que nos dê alguma ideia, porque esse tema tem voltado, né? E recentemente. Mas enfim, temos aqui mais uma meia hora. Eu queria ouvir vocês sobre esse advento da fraternidade. Vocês sentem na vida de vocês esse advento? Laura, posso só fazer um comentário um pouco diferente da sua pergunta? Claro, amor. Eu coloquei aqui um link para um pequeno videozinho que eu assisti ontem, meio que por acaso. É a história do Nicholas Winton. Ele foi um inglês que, durante a Segunda Guerra Mundial, salvou 600 crianças judias e nunca contou para ninguém sobre isso. Foi descoberto depois, por acaso, 50 anos depois. E perguntaram para ele, mas por que você nunca contou disso, né, sobre isso? Ele falou, eu já tinha feito, eu não precisava receber aplausos. Eu comecei a pensar no futuro e não fiquei preso no passado. E ele parece que criou asilo para velhinhos, um monte de outras coisas. Eu fiquei tão impressionada com isso. O vídeo é lindo, depois, se vocês quiserem assistir, é muito emocionante. Eu adoro essas histórias, Luciana. É incrível esse ser. Porque tem, volta e meia a gente sabe de uma mulher que tirava as crianças do gueto lá de Varsóvia, no caminhão dela, e tem sempre assim, umas histórias de pessoas que fizeram um bem que não termina mais, mas fizeram pelo prazer de fazer o bem. E enfrentaram coisas terríveis, perigos horríveis. Mas parece que tem pessoas que já nascem capazes de saber se manifestar, mesmo se o status quo não quer aquilo. E outras pessoas que precisam de um empurrãozinho a mais, que sozinhas elas vão pelo status quo. Não tem... Que lindo! Salvar criança, salvar bicho, salvar ideias. O mestre dizia, vocês têm uma justiça tão precária, ninguém vai preso porque mata o sonho de uma criança. Mas o mundo invisível, que tem uma verdadeira justiça, vai fazer você pagar. Como é que você tem o direito de matar o sonho de alguém, de um adolescente? Deixa, bobagem, sua imaginação, criança, não sei o quê. Cai na real, vai lá, pega um emprego. Mas a ideia que a Carla trouxe da fraternidade entre os nossos órgãos, que todos trabalham... Now an extraordinary story from the Second World War, a humanitarian story that didn't come to light for decades. It concerns a young London... Pronto. Eu sem querer passei o mouse e aí declanchou, desencadeou a tua extraordinary story. Mas a fraternidade entre cada um dos nossos órgãos. E ninguém quer olhar para o corpo humano. Os cientistas não se interessam pelo corpo humano, não sabem, eles só sabem ver o polegar, o sistema endócrino, isso, aquilo. E eu tenho conferências do mestre antigas onde diz, por favor, vejam quem é o corpo humano. E vocês vão resolver várias questões de economia, de política. Vamos lá, gente. Eu queria aproveitar aqui que temos com a Maria Eugênia, e eu estou vendo que a Ardela está entrando também. A gente tem, né, um exercício dentro da fraternidade que é a paneuritmia, que é maravilhosa também para a gente vivenciar não só essa conexão entre nós, né, entre os humanos aqui na Terra, e a gente poder vivenciar essa conexão também com o cosmos, com essa outra possibilidade, né, com esse de vida, né, como se a gente trouxesse mesmo, quando a gente está dançando a paneuritmia, como se a gente estivesse vivendo o paraíso na Terra. Né, Maria Eugênia? Você fala umas palavrinhas para a gente, meu amor. Quero aproveitar que você está aqui. Tão bom. Bem-vinda. Não sei o que falar.
primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui assistindo a essas coisas tão importantes, tão interessantes. Esse pouquinho que eu estou conhecendo do mestre Omvang, realmente ele fala tanto isso, né? Vocês aprendem isso, vocês aprendem aquilo, enchem a cabeça de conhecimentos, mas não sabem viver, né? Eu acho que a Panhariti me ajuda um pouco a aprender a viver, nesse sentido que você falou, Carla. Quer dizer, ela lida com todos os tipos de relacionamento, né? Relacionamento com a gente mesma, relacionamento com o par, relacionamento com a roda, relacionamento com a terra, relacionamento com o céu. É isso. E o objetivo, né, Maria Eugênia? Quando você se dedica com tanto carinho a divulgar algo para que cada vez mais pessoas tenham essa alegria dessa dança, é importante, porque ele diz assim, muitos irmãos e irmãs no ensinamento ficam ouvindo as conferências, estudam, mas fazem aquilo para eles próprios. Não fazem aquilo para servir a ideia do ensinamento, para servir à humanidade. Não entenderam ainda que eles têm que estar aqui para desfazer, em primeiro lugar, essa carapaça que eles têm há séculos e séculos, que impede de receber riquezas e depois poder distribuir para os outros. A gente tem assim, são tantas peles, né, que a gente foi se protegendo, foram tantos núcleos de sofrimento e a gente acabou não sabendo receber do cosmos. Mas se a gente quer dar para o outro, tem que poder receber do cosmos. Não basta estudar. Nisso, o Omran não foi muito popular na França, porque havia uma grande tradição, e certamente há ainda hoje em dia, mas não estou mais lá, uma grande tradição de estudo do ocultismo, estudos incríveis de cabala, de alquimia, e martinistas, e Papus-Sancos, e até o pessoal do Gurdjieff, e assim, até ancestrais, as famílias tinham, né, dos templários, tradições do grande estudo sobre como funcionam as leis do universo. E o mestre dizia, vocês podem estudar quando vocês quiserem, mas enquanto não tiver essa generosidade que seja para todos, para o coletivo, para a fraternidade, não adianta. Não, a humanidade não vai crescer. Vocês vão ficar muito felizes porque vão ter atingido um certo nível de consciência ou algum poder de magia, mas não é esse o objetivo. Inclusive ele dava muita importância, o mestre, a pessoas que chegavam, puxa, mal tinham lido, mal tinham estudado, às vezes nem tinham terminado faculdade e só sabiam pintar uma ceia, o próprio prédio que estavam construindo, mas essa pessoa tinha uma alegria de viver. Essa alegria de viver, para o mestre, era mais importante do que conhecimentos incríveis de engenharia e de astrofísica. E é claro que isso, para nós, tudo bem, cada um tem seu lugar, mas para o francês, quando você é superior intelectualmente, você é superior, e os outros deveriam ver o quanto você é superior. E o mestre dizia, mas não tem essa superioridade. A superioridade, aí são palavras minhas, estaria no sorriso interior da pessoa, na benevolência. Se a presença desse ser, porque ele diz, qualquer ser humano, ele tem uma presença. O que ele não sabe é que essa presença boa ou ruim afeta não sei quantas outras presenças, mas vai pelo universo inteiro, não só pela humanidade. E nós temos que ser responsáveis pela qualidade da nossa presença. Não vale reclamar dos outros. O que a gente faz muito bem, né? Em qualquer jornal, qualquer revista, vamos reclamar de tudo que os outros não estão sabendo fazer, a começar pelos políticos. E ele dizia, deixa os políticos em paz, vocês já elegeram, agora deixa que eles trabalhem. Mas ajudem os políticos. Não, o francês não consegue. Bom, acho que o brasileiro também não, né? Ai, ai. Mas enfim. Faz sentido, né, Laura, essa coisa o contágio positivo, né, por esse plexo solar abundante, por esse entusiasmo, né? Isso você pode fazer só de cruzar com uma pessoa na rua, no mercado, dar um sorriso. Ao passo que
essa passagem desse conhecimento intelectual requer, né, tantos pré-requisitos, né, para poder ser passado, né, que não leva tão longe assim, né? Então, eu acho que essa dadivosidade, né, dessa vibração, né, mudando a vibração, a gente pode ajudar. Por enquanto parece difícil, a gente parece que está sozinho. Mas é justamente quando as condições estão difíceis para mostrar essa fraternidade que a gente tem que mostrar perante o céu que nós somos fiéis e verídicos. Ele insistia muito nessas duas palavras, ser fiel e ser verídico. Porque quando todo mundo vai ter compreendido a necessidade dessa atitude, a gente vai ter muito menos mérito. É agora, nas condições tão difíceis, que é um mérito tornar-se um modelo. Ah, se um dia o céu me dá a possibilidade de explicar para o mundo inteiro, de falar com o mundo inteiro, eu direi somente isso. Todos vocês aí, ricos e pobres, sábios e ignorantes, vocês não sabem onde está seu interesse. Por isso que vocês estão sempre no meio de confusões inextricáveis, assim, incríveis. Não. Quando vocês querem aproveitar para se divertir, criar condições para que a humanidade... Não, desculpe. Quando vocês querem aproveitar, se divertir, fazer guerra, imediatamente vocês estão ali, estão de prontidão. Mas quando se trata de criar condições para que a humanidade inteirinha viva na felicidade, aí não tem mais ninguém. Não, vocês não sabem onde está o interesse de vocês. Vocês não desejam a felicidade. Senão, vocês se reuniriam todos e vocês conseguiriam obtê-la. Isso exatamente são as palavras dele, assim, que eu li agora. Porque quando a gente fala de bens materiais, de casas, aí sim, todo mundo está de acordo. Todo mundo vai, num segundo, vai consagrar todas as energias. Mas quando se trata de felicidade, aí para todos, né, liberdade para todos, esse desabrochar para o mundo inteiro, aí não, as pessoas não se interessam tanto assim. Mas como explicar isso? Quando é que os humanos vão compreender somente a questão do seu próprio interesse? Não. Ô, Laura, você já ouviu você dizer várias vezes também, né, que ele falava que se todo mundo fosse agora para a rua, levantasse a mão e dissesse, quero a idade de ouro agora, o céu seria obrigado de dar, porque tem um quantum numérico, né? Essa parte, ela é um pouco diferente, e é bom a gente ter ela em mente. Obrigada por ter lembrado isso, Carlinha. Até pouco tempo atrás, a lei da evolução era uma lei da qualidade. Eram poucos grupos no planeta, mas aqueles grupos pequenos, tipo o pessoal da teosofia, eles se reúnem num lugar, eles mandam luz para o mundo inteiro. É sempre a partir de alguns poucos, alguns iniciados. Só que, com essa história de era de aquário e mato coletivo, pouco a pouco, e isso enquanto ele era, ainda dava conferências e tudo foi acontecendo, de repente a lei da quantidade ficou maior. E ele mesmo dizia, veja bem, as pessoas querem uma mudança política, sai milhares para a rua. Essas pessoas ali na rua, nem todo mundo tem doutorado, mas o governo no dia seguinte, por causa dessa manifestação, teve que mudar alguma lei ou mandar alguém embora. No aquário, a lei da quantidade vai imperar. Isso que atrapalhava muito os elitistas, nossos amigos franceses elitistas. E ele chegava a dar esse exemplo. Se amanhã de manhã o planeta inteiro fosse para a rua, a humanidade inteira, e braços para cima, e se vocês, por favor, mandem já uma idade de ouro para a gente, o céu ia ter uma dificuldade, mas ia ser obrigado, por causa da lei da quantidade, a enviar uma idade de ouro. Se a vontade fosse sincera. Gente, que loucura. Isso ele falou mais de uma vez, eu ouvi diretamente, não sei nem se já li, não sei se está em livros, né? Porque também eu misturo um pouco, dá para plasmar, mas que responsabilidade a nossa de estar pensando em coisas tão diferentes, quando o próprio mundo invisível topa. E essa ideia de que a gente poderia obrigar o mundo invisível
a trazer condições para uma idade de ouro para o planeta. É lindo, né? No último estudo, a gente estava estudando sobre peça a idade de ouro. Tem na Bíblia, né? E o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Aí ele falava assim, mas espera aí, se você tem a idade, se você tem a era de ouro, a idade de ouro, e o reino de Deus e sua justiça, que mais que você quer de acréscimo? Todo o resto, né? Mas ele estava dizendo assim, às vezes a gente quer riqueza, quer um relacionamento, quer um emprego, e a gente pede coisas muito específicas, né? E ele falando ali que é importante a gente ampliar, né? Pedir, visionar esse reino de Deus já estabelecido, né? Ah, sim, ele pedia... Todo o resto, todas essas riquezas, essas outras coisas que você estaria pedindo miudinho, você teria só aquilo, você vai ter isso e muito mais, né? Ele queria que a gente dedicasse vários minutos por dia imaginando uma idade de ouro, imaginando o reino de Deus sobre a terra. Ele queria que a nossa imaginação fosse o nosso instrumento de trabalho. Não ficasse só se lamentando de certas coisas, ou se angustiando, ou não, eu sou realista, eu só vou imaginar as coisas como elas são. Não, não é isso. A nossa imaginação, ela fecunda o planeta. E que nem a imaginação da grávida. Nós, durante a gestação, as coisas que a gente imagina por um filho vão se inscrevendo, coisas que a gente imagina até para a idade adulta. E nós aqui também somos responsáveis por imaginar, né, uma imaginação saudável de um mundo inteiro vivendo, se amando, vivendo uma fraternidade. Porque ela existe, essa fraternidade, nós já somos irmãos e irmãs, mas a gente tem que botar isso para existir de verdade. Tinha alguém aqui que eu ia perguntar. Agora, sim. Não sei se você está ainda conosco, Samira. Você... Samira está assim, tá? Tá. Não. 55. 55. É. Não sei por que está saindo esse nome. Ou então o Marcos. Oi, desculpa. Fala, Samira. Eu não sei se eu ouvi meu nome, ouvi? Ouviu? Como é que você está achando assim desse ângulo, desse aspecto de uma... Eu fiquei pensando nessa questão da gestação, que é um momento que eu estou passando fisiologicamente agora também, né? Desculpa, eu acho que eu estou sem o vídeo. Oi. E todos nós estamos gestando uma nova humanidade, né? Essa dádiva em nós que está sendo fecundada com todo esse conhecimento que a gente está tendo hoje, que a gente tem ao longo da nossa vida inteira, né? O quanto isso é importante e deveria ser tão natural, né? Como a gente complica algo que já nos foi dado, que já estamos inseridos na natureza, somos a natureza e nos afastamos e esquecemos disso, né? Então, acho importante lembrar isso, que não é só a grávida, né? Todos nós estamos gestando essa humanidade, essa era de Aquário. E ele queria fecundar as nossas almas para que o filho fosse uma idade de ouro. Quer dizer, um grande mestre tem esse poder. E ele contava, inclusive, com as mulheres, claro, com o aspecto também receptivo feminino do homem, mas as mulheres, porque elas têm como trazer ao mundo uma idade de ouro. Legal. Tem alguém aqui que está precisando de 77, obrigada. Samira, obrigada. Obrigada mesmo. E eu estou vendo o Marcos aqui que está conosco. Marcos, você que é professor, você pode falar um pouquinho? Oi, bom dia a todos. Sensacional, estou adorando aqui todos os ensinamentos. Acho super interessante. Eu só não abri a imagem porque eu fugi aqui do meio da família para poder falar. E eu estou no meio do mato e estou sem blusa. Acho que não é apropriado. Então, eu acho incrível os ensinamentos, daí com citar esses ensinamentos da era de Aquário, na palestra anterior, falando sobre o chakra do plexo solar,
como esse poder de unificação. E eu, como profissional de educação física, fisioterapeuta, nessa jornada de ensinamentos iniciáticos, como terapeuta holístico também, ter esse cuidado de não ser seduzido pela vaidade, por esse olhar individualista, e estar contemplando essa unificação, essa integração de todos. Então, eu acho incrível os ensinamentos, porque ele direciona sempre, porque a gente sempre tem aquela tendência ao ego, à vaidade, e quando você faz uma leitura, uma nutrição do ensinamento do mestre, você retoma a jornada com segurança e consegue repassar os ensinamentos. Então, eu acho incrível. Então, todo momento que puder estar experienciando essas vivências, as leituras e praticando, acho importantíssimo para estar contribuindo. Que bacana, Marcos. Que bom que você está aqui conosco. E, realmente, palavras do próprio mestre. Aquele que quer arrumar só as suas próprias coisas, né, os seus business, ao detrimento da coletividade, é um bobalhão, um abruti. Realmente, esse raciocínio é péssimo. Porque aquele que vai gerar problemas para a sociedade, como ele próprio faz parte da sociedade, ele está arrumando problema para ele um dia também. Agora, se as condições de toda a coletividade são boas, cada indivíduo vai se beneficiar. Porque é assim que decidiu a inteligência cósmica. Isso não é uma questão de filosofia, de pensamento humano, né? É algo que está decretado pela inteligência cósmica. Agora, os humanos ainda conseguem trabalhar contra a inteligência cósmica. Eles querem ter para eles e o vizinho azar dele. Não. A gente não vê nunca ninguém se manter por muito tempo no egoísmo, na injustiça, na crueldade. Eles diziam, não é possível que o ser humano não saiba onde está seu próprio interesse. O interesse nosso, de cada um, está na fraternidade. E aí vem algo que os médicos talvez vão poder ter agora na era de Aquário, conhecer o ser humano nos planos superiores. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros na base da pirâmide. Mas lá no topo não, nós todos temos as mesmas necessidades. Porque nós somos construídos da mesma maneira. Nós precisamos das mesmas coisas. Podemos ser diferentes exteriormente, né? Mas essas diferenças só nos desunem. Porque quando a gente está isolado dos outros, a gente não consegue amá-los. Agora, se a gente se desenvolve interiormente, se a gente desperta em si essa sensação da unidade, a gente consegue sentir exatamente tudo o que os outros sentem. E aí, como as nossas almas, nossos espíritos lá no alto, eles estão em fusão. Fusão, gente. E aí sim, a gente pode fazer descer essa fusão aqui e formar uma grande família. A família da grande fraternidade branca universal. E automaticamente não tem mais guerra. Porque eu disse, a guerra nunca desaparecerá. Só que ela vai mudar a maneira como ela se manifesta. Que disse, enquanto tivermos o planeta Marte, teremos guerra. Só que a guerra será um dia a guerra do amor. Os humanos, que nem as estrelas, vão enviar uns para os outros raios de amor. Sim, porque quanto mais a gente evolui, mais os intercâmbios que a gente faz se tornam luz e amor. Que nem os intercâmbios entre as constelações e os sóis. Quando eu era muito jovem na Bulgária, muitas vezes eu dormia lá, assim, ia acampar e dormia sob o céu estrelado, perto de Rila, dos lagos de Rila. Isso era mais ou menos 2.000, 2.500 metros de altura. Às vezes até tinha neve durante a noite. E eu acordava de manhã meio incrustado na neve. Mas são lembranças magníficas. E muitas vezes, antes de dormir, eu contemplava as estrelas. E foi assim que eu descobri que elas, entre elas, faziam a guerra. Elas faziam uma guerra de luz. E que os seres humanos um dia também fariam a guerra uns com os outros com raios de amor, com cores. Porque a inteligência cósmica nunca vai suprimir no ser humano a necessidade de uma guerra.
São só as formas da guerra que vão mudar. E no futuro, não será mais guerra com canhão e bombas, mas com luz, com cores e com amor. Será uma guerra, mas puxa, que guerra! Ele dizia, nós temos o direito de competir uns com os outros. Claro, isso é uma coisa normal, mas é sobre quem fará coisas mais luminosas que o outro. Então você nunca vai poder aplastar o outro, você nunca vai poder prejudicar o outro, porque isso não é luminoso. E eu também sou por essa guerra, diz ele. Eu declarei a guerra contra a humanidade inteira. Mas não há nada mais incrível do que essa guerra. Existem no ser humano elementos e tendências que a gente nunca vai mudar, mas elas têm que convergir para um ponto único, um ápice. Vejam só, as pirâmides. A pirâmide é um símbolo que nos ensinam que tudo tem que convergir para um só ponto, lá no alto, a causa primeira, que é o Senhor. Enquanto a gente está tão separado, tão divergente, a paz não pode se instalar. Temos que dar aos humanos uma outra filosofia, um ensinamento como o nosso, e aí sim a paz vai ser possível. E é uma missão, né? Porque eu acho que cada um que estuda, ou porque estuda interiormente, e descobre sozinho muitas coisas que a vida nos ensina também, né? Ou estuda em livros de mestres, de iniciados, nós temos que poder aplicar isso, né, para a humanidade inteira. E é interessante porque não é uma coisa, um dia seremos irmãos, irmãs. Não, nós já somos. Vamos agora então manifestar. Agora, quando um povo inteiro decide viver na luz, aí sim, o céu começa a mandar governantes mais nobres, soberanos, honestos, que traem bênçãos. Tem coisas horríveis, né, na política. E as pessoas dizem, mas mestre, olha só que país, olha que horror. Como é que isso não tem solução? Tem solução, é muito fácil. Quando o mundo invisível vê que está na hora de ajudar uma nação, basta enviar 2 ou 3 almas nobres para essa nação. Elas nascem, elas em geral vêm com outros seres, e dali uns anos o país inteirinho acaba entrando num outro nível vibratório. Gente, como eu sonhava com isso para o Brasil. Oh, meu Deus. Como eu tinha um pai que se ocupava de política, né? E claro, toda essa coisa a falta de inclusão social, desigualdade, tudo que o mundo invisível detesta ver, né? Que a gente não é fraterno. Enquanto alguém está dormindo debaixo de uma ponte, fraternidade bye-bye. Não pode falar quanto quiser, complexo solar, com buquê de flores. Não estamos sendo fraternos. E claro, temos também no Brasil, isso é uma coisa que eu sempre falo, mas nunca ouço as pessoas falarem, nós temos uma poluição complicada a nível espiritual, onde muitas pessoas fazem trabalhos, entre aspas, contra um ou contra o outro. É claro que no mundo inteiro existe magia negra, mas o Brasil é um dos países que tem isso assim no seu cotidiano. E essa poluição, essa falta de coesão verdadeira com a luz, vai um belo dia atingir os nossos níveis de política, de ensinamento, de indústria, E isso sim é falta de fraternidade. Mas enfim, que bom que vocês aqui estão estudando o ensinamento. A gente ainda tem 1 minuto. O François vai entrar certamente, né, conosco. O Cláudio escreveu uma coisa bem bonita no chat. Ó. Fala, lê para mim. Fraternidade pressupõe aprendermos a amar quem é diferente de nós. Espera aí, por que eu tirei a minha câmera? Amar quem é igual, da mesma religião, mesma ideologia, mesma raça, mesma cultura, mesma classe social é fácil. O desafio do verdadeiro amor é aprender a amar o diferente, não só o igual. Não é isso? Obrigada, Cláudio. Obrigada. Você sabe se o François está chegando, Carlinha? Não, eu vou olhar aqui no meu. Mas são essas conferências, né, que eram nos anos 60, nos anos 70, aqui 63, ele queria a humanidade inteirinha contagiada por uma filosofia de não violência.
e não ficasse só na cabeça de alguns espiritualistas, alguns iniciados. Porque enquanto não for para o coletivo, não vai mudar nada. Muitas pessoas quiseram dar um exemplo de nobreza e foram mortos. E a humanidade não mudou. Nós temos que propagar essas ideias em todos os países. Voilà. Ô, Laura, Fala. você estava falando de magia negra aqui no Brasil, né? Eu pensei que eu acredito, né? Que, que quanto maior a luz, maior a sombra. Então, acredito que aqui no Brasil, apesar de ter muita sombra, tem muita luz também. Acredito que é um foco da espiritualidade também. Assim como Portugal, a Índia, né? Onde tem alguns focos que eu já li, né? Mas sem querer, a nossa... Sim, vai ter sombra, mas nós não precisamos alimentá-la, né? A Uhum. tendência nossa é alimentar a sombra com a nossa própria sombra, mas nós somos seres de livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a não servir Deus. Impossível. Isso é muito bom saber que, por mais que exista todo um contexto, nós somos responsáveis por quem nós somos. E bom, todo ser humano tem a centelha divina, né?